friend. Seja muito bem-vindo ao nosso canal de Inglês para Negócios. Sou o Teacher Eduardo, vou te ajudar para que você possa comunicar em inglês com eficiência em ambientes de negócios. E hoje a gente está trazendo aí uma aula bem legal aí para poder te ajudar a destravar de vez aí o inglês, principalmente na área de negócios. A gente já fez uma aula anteriormente sobre o verbo to be, né? Então, treinando perguntas para gerar então respostas sim ou não, ou respostas diretas, né? E hoje a gente vai trazer uma mecânica aí bem legal para você poder trabalhar aí com quaisquer verbos aí que você precisa aí no seu dia a dia, no presente simples, tá? Então, gerando então respostas sim ou não. Então, você vai poder usar esse mecanismo sempre aí na parte do presente simples, tá? Então, quaisquer verbos, você vai conseguir utilizar esse mecanismo, tá ok? Lembrando, a gente está utilizando então essa questão da parte da comunicação oral, ou seja, a gente está treinando bastante essa questão da pergunta, né? Para ver exatamente essa interação, tá? Você gerando ali as suas respostas, mas também gerando as perguntas, né? Então, havendo essa questão da comunicação. Porque esse que é o grande lance, né? Você poder trocar informações e assim se enriquecer com as informações que a outra pessoa vai te passar e a outra pessoa também com as informações que você também vai passar. Então isso que é bem legal, tá ok? Então vamos dar uma olhadinha então nesse mecanismo? Vamos aí usar a nossa tela então, vamos lá. Então, estamos aqui com a nossa tela, então a gente vai trabalhar então presente simples, olha lá, simple present, tá? Other verbs, ou seja, outros verbos, tá ok? Então, a gente não vai trabalhar então com o verbo to be, então todos os outros verbos você vai poder utilizar então esse mecanismo. E como a gente falou, nossa preocupação é na questão da comunicação, então não ficar só dependente ali da pessoa perguntar e você gerar suas respostas, mas você poder gerar então as suas perguntas também. Por isso a gente está focando então na parte da interrogativa, vamos lá, interrogative form. Ok? Então, antes até da gente entrar com a parte da pergunta, vamos relembrar um pouquinho então na afirmativa, né? Como é que a gente utiliza? Então, Edu, queria saber ali um pouquinho como é que a gente utiliza então na afirmativa. Bem simples, quer ver? Então, vamos ver ali o nosso sisteminha. Aqui a gente tem então todas as pessoas para você poder conjugar ali o verbo, então I, you, he, she, it, we, you, they. Tá? Você que está começando, a gente vai relembrar um pouquinho, tá? Então ali eu, você, ele ou ela neutro, tá? Então para objeto, coisa, we, nós, you, vocês, e o they, eles ou elas ou eles de forma geral, ok? Então aqui você tem então todas as pessoas para conjugar aí os verbos. Lembrando, a gente não vai usar o verbo to be, então esse mecanismo você vai replicar para sempre aí com qualquer verbo, né? Desde que seja aí no presente, qualquer verbo, tá? Então, de repente, eu quero ali usar o verbo like, então como é que a gente vai fazer? Então aqui a gente colocou 2x maiúsculos, né? Então veja, a gente tem esse processo para indicar que é o verbo, tá? Então a gente coloca em cor azul, né? A gente trabalha bastante com cores aí, para indicar então que o verbo está seco, tá? Então de repente eu quero usar o verbo like, como é que eu vou conjugar? Peguei ele desse jeito ali do meu dicionário, eu vou jogar aqui e aqui sem qualquer alteração. Nossa, é bem simples então. Like para essas pessoas de cima e ali para as pessoas de baixo, exatamente. Quando que haverá uma alteração? No he, she, it, tá? Então aqui o verbo ele virá com uma pequena alteração que é um S, tá? Então like, likes, tá? De repente, se a gente estiver falando aí da parte da escrita, tá? Então ali no caso vai mudar um pouquinho, tá? Nem sempre é só o S, às vezes pode mudar um pouquinho dependendo do fim ali de cada verbo, tá? Então tem uma regrinha ali, mas como a gente está falando da questão da comunicação oral, imagine que você vai pegar esse verbo ali, que você vai pegar do dicionário e vai colocar um som de S quando você quiser conjugar para as pessoas he, she ou it, tá ok? Então, de repente eu quis pegar ali o like, veja lá, a conjugação seria I like, you like, he likes, she likes, it likes, we like, you like, they like. Nossa, Edu, fácil. Tá? A gente até pega um verbo, de repente, diferente para treinar com os alunos, para provar que é possível conjugar de maneira correta, mesmo sem conhecer ali o significado. Tá? Então, por exemplo, de repente o verbo draw, né? Pode ser que até você conheça, tá? Mas draw, de repente, é um verbo estranho. Ah, Edu, então, ok, vou usar aí o som que você falou. I draw, you draw. He draws, she draws, it draws. We draw, you draw, they draw. Só isso? Só. Veja, fiz a conjugação de forma correta. Tá? Então veja que o mecanismo é fácil, tá? A gente só precisa descobrir o que é esse verbo draw. Draw é desenhar, tá ok? Então, vamos lá, você teria conjugado o verbo desenhar de maneira totalmente correta, né? Então, fazendo só esse mecanismo. Viu que fácil? Então, imagine com os verbos que você já conhece, os verbos que você vai começar a utilizar, porque eles vão aparecer aí no seu dia a dia. Você com certeza vai dominar aí a comunicação nessa parte aí da afirmativa também, tá? Então, você vai conseguir gerar aí suas sentenças. E aí o que a gente tem só faltando ali para formar exatamente a sentença? O complemento, que é o mais simples. Quer ver? Vamos verificar agora na formação aqui. Olha lá, todas as minhas pessoas, o verbo aqui conjugado, né? Então a gente fez nesse formato para substituir qualquer verbo, né? E aqui você vai colocar o complemento, né? Então, por exemplo, vamos pensar no verbo like, que é o verbo gostar. I like coffee, eu gosto de café. He likes coffee, ele gosta de café. Tá vendo que fácil? Vamos pegar aqui, you work in an office. Você trabalha em um escritório, né? Então, work, verbo trabalhar, in an office, em um escritório.
Ah, eu quero pegar she. She works in an office. Ela trabalha em um escritório. Nossa, Edu, então é super simples. Exatamente. Tá ok? Então, só treinar esse mecanismo, você consegue ali fazer as suas sentenças aí na afirmativa e expressar aí as suas informações, né, que indicam então essa questão do hábito, né, do fato. Então, ali, presente simples. Tá ok? E aí, para fazer a pergunta, que esse é o grande lance, né? Ou seja, a gente fazer essa troca de informações. Então, vamos lá. Como é que vai funcionar? Bom, primeiro, antes da gente entrar exatamente na fórmula, a gente precisa entender que no verbo to be ele tinha um mecanismo. Para todos os outros verbos, eu vou pensar assim, bom, eu quero perguntar para a pessoa, então, de repente, diretamente a ela, então eu já sei que eu vou usar o you, que é você. Aí eu quero perguntar com o verbo gostar. Então, veja que a nossa mente já automaticamente abre o arquivo gostar, like. Então, veja, tem o you, tem o like. O que eu vou precisar colocar antes, né, para passar a ideia para a pessoa, que é perguntar no presente, um auxiliar. Tá? Então, eles pegam um ingrediente da própria língua, né, que é um verbo, e vão utilizar, então, na formação da pergunta, então, esse ingrediente como auxiliar. Então, eles vão colocar antes do sujeito e aí do verbo. Tá? Com isso, o que eu faço? Quando a pessoa, né, então, ela ouve a minha pergunta, né, então ela já entende que, opa, comecei ali com esse ingrediente, eu já sei que a pergunta está no presente. Aí, quando entra o sujeito, ela já sabe para quem que é. Quando entra o verbo, ela já fecha aquele bloquinho de 3 e aí já sabe o início ali da pergunta. Tá ok? Vamos dar uma olhadinha, então, como é que funciona? Olha lá. Então, o nosso ingrediente é o ingrediente do. Tá? Então, esse aqui é um verbo auxiliar. Tá ok? Então, existe o verbo do. Então, eles pegam para utilizar aí na língua para, então, auxiliar, ou seja, ajudar a fazer a pergunta. Tá? Então, olha lá. Então, do, e aí eu vou usar, então, o restante da minha mecânica. Tá? Então, do, de repente, pensando na pergunta, né? Diretamente a você. Do you... Eu falei do verbo gostar, né? Do you like... Viu que fácil? O que eu já tenho aqui? Você gosta... Tá? Então, imagine, eu estou perguntando para você ali. Do, o que veio à mente? Opa, pergunta no presente. Vamos ver que sujeito o Edu vai escolher. Do you, opa, já sabe que é para você. Só está guardando ali o verbo, né? Você já sabe que não é o verbo to be, que o verbo to be não tem esse mecanismo. Então, do you, quando entra o verbo, do you like, o que você já vai entender? Ah, você gosta. Tá vendo que fácil? Do you work? Opa, já ativei aí que é você trabalha. Tá vendo? Então, todos os ingredientes juntos, eles já vão passar essa ideia. O que vai ficar faltando? O complemento ali para fechar exatamente a pergunta. Tá ok? Agora, veja aqui o seguinte. No he, she, it, lembra que havia alteração ali no verbo, né? Vinha, né? A gente falou de forma geral, a gente falou do som, né? O S, né? Quando eu tenho ali na pergunta, o do, ele vira does. Então, aquela alteração que havia no verbo, ele passa a ser no próprio auxiliar. Tá? Com isso, o que acontece? Bom, então se o auxiliar ali era do, agora então é o does, por conta do he, she, it. Então, do, né, pegou essa transformação e virou does. O que aconteceu então com o verbo? O verbo, então, que não tem mais aquela alteração, a alteração veio no does, automaticamente o meu verbo ele fica seco. Olha lá. Então, a gente coloca, né, em azul, né, para indicar que está congelado, eu não faço absolutamente nada ali. Tá ok? Então, então seria então does he like, does she like, does it like... Tá? Então é importante, às vezes o it não faz muito sentido ali, mas você faz a mecânica mesmo assim por conta do mecanismo, tá? Para a nossa memória já, né, então já guardar ali aquela informação e você já saber, opa, se de repente eu usar um outro verbo que, né, casa ali com a pessoa it, né, já sei ali o mecanismo, tá ok? Então olha lá, does he like, ele gosta, does she like, ela gosta, vou pegar um aqui de baixo, olha lá, do we like, nós gostamos, tá vendo? E a única coisa que você vai ver é exatamente para quem você vai perguntar qual é o verbo, aí formou esse bloquinho, né, o do ou o does aí que você vai utilizar no início, só colocar um complemento ali na sequência. Viu que fácil? Então você pode colocar qualquer verbo ali, não sendo o verbo to be, e aí você já tem a perguntinha já quase que pronta. O que está faltando? O complemento, que a gente vai verificar agora, olha lá. Então, virar exatamente na mesma sequência lá, tem o verbo na sequência aqui. Tá? Então, pensando, né, no like, a gente falou do coffee, né? Então, do you like coffee? Você gosta de café? Does he like coffee? Ele gosta de café. Né? Então, do you work in an office? Você trabalha em um escritório. Does she work in an office? Ela trabalha em um escritório. Tá? E lembrando, quando você for fazer esse mecanismo, digamos que esse início, né, que então a gente, né, gasta um pouquinho mais de energia no sentido de ter esse esforço de lembrar, deixa eu lembrar do mecanismo ali. Então, quando você joga ali o verbo, né, o verbo ele já vem seco. Então, você não tem mais ali a preocupação, porque a preocupação só veio no início. Né? Então, isso que eu sempre falo para os meus alunos. Né? Então, você joga ali, né? Então, o início da pergunta, ali está a tua preocupação ali de colocar ali o ingrediente correto. Quando você coloca o verbo, ele vem seco e o complemento vem naturalmente. Tá? Então, veja, do you like, does he like, veja, você já fez ali, né,
aquele momento ali, né, gerando toda a tua energia ali preocupada ali com a estrutura e o resto vem de forma bem natural, tá ok? Mas se você treina, né, e vai memorizando, a memória muscular também é importante, automaticamente você vai fazer isso, tá? Você nem vai, nossa mente trabalha de uma maneira muito rápida, né? Eu só preciso jogar estímulo ali para lembrar desse tipo de mecânica, até então fazer ali para todas as pessoas, tá? Como eu falei, mesmo que não faça sentido para uma das pessoas aquele verbo ali, faça o mecanismo mesmo assim para você fazer esse movimento, tá? Só olhar não adianta, tá ok? A gente sempre comenta, a gente compara muito a questão de exercício físico, né? Você vai à academia, eu sei o exercício ali, só de olhar não vai resolver nada. Eu vou lá e vou ter que fazer. É a mesma coisa aqui da parte da língua, né? Ou seja, eu tenho que treinar, fazer todas as pessoas, lógico, algumas você vai usar mais, né? Então, sempre pensando na comunicação, né? Então, pensando na questão da parte de negócios, né? Você está conversando ali com a pessoa ou com pessoas, então, muito possivelmente o you é uma pessoa que você vai usar bastante, tá? Seja no singular, seja ali no plural, tá ok? Então, treinar bastante esse mecanismo, tá? Então, na sequência aqui, a gente colocou com o verbo mesmo, para a gente poder verificar que realmente ele não mexe, tá? Olha lá. Então, ó, auxiliares, as pessoas e o like, formando aquele bloquinho de 3. Olha lá. Do you like? Does she like? Do we like? Olha lá. Coloco complemento, formei minha pergunta completinha. Tá ok? E aí, colocando então já com o complemento mesmo, tá? Então, naquela hora a gente só estava comentando de alguns possíveis complementos. Aqui a gente já colocou para sentir mesmo. Olha lá. Então, olha como vai ficando mais fácil. Aqui eu não vou mexer nada para nenhuma pessoa, né? E aqui é só essa preocupação, tá? Então, do you like coffee? Does she like coffee? Do they like coffee? Tá? Então, ou seja, você gosta de café, ela gosta de café, eles gostam de café, tá vendo? Olha aqui, que interessante, né? No inglês é só isso que eu faço. No português, você gosta, ela gosta, eles gostam de café, tá vendo? Então a gente já tem uma alteraçãozinha ali. No inglês não, olha lá. Então eu tenho o início só. O restante fica ali fixo, o verbo e ali o complemento também, ok? Às vezes a gente precisa fazer um pouquinho de modificação no complemento, às vezes quando a gente tem indicação de posse, né? Então às vezes, né, manter ali só o complemento ali, né, sempre, pode ser que não faça ali muito sentido para uma determinada pergunta, então às vezes tem que fazer um pouquinho de alteração, mas é por conta exatamente do sujeito, por conta da informação que você vai precisar, tá ok? Mas é bem simples, tá? Bom, a gente colocou aqui a parte da prática, só para a gente verificar. Então, olha lá, eu tenho I like coffee. O que eu vou fazer na pergunta? Olha lá, coloco o antes, o auxiliar. Do I like coffee? Ou seja, aqui o verbo já não mexia, continua não mexendo. O que eu fiz? Só coloquei o do, tá? Antes. Bem simples, tá? Aqui a gente já fez uma mecânica, né? Porque, né, do I like coffee? Eu gosto de café, né? Então, aqui a gente já preparou uma mecânica que você, né, vai utilizar bastante. Então, olha lá. Do you like, né? A gente colocou o coffee aqui, né? Você pode colocar qualquer complemento, né? Do you like coffee? Do you like milk? Do you like tea? E aí você vai mudando ali o complemento, né? Então, a gente colocou também na prática aqui por conta da resposta curta, né? A gente falou lá no verbo to be que tinha uma mecânica com o próprio verbo to be. Aqui a gente vai usar o quê? O auxiliar, tá? Olha lá. Yes, I do. No, I don't. O que eu trago com essa informação? Yes, I do. No, I don't. Então, o auxiliar ele já traz a ideia daqui de cima. Então, se aqui eu tenho, você gosta de café? Yes, I do. Sim, eu gosto. No, I don't. Não, eu não gosto. Tá ok? Edu, mas e se eu colocar o verbo, né? Às vezes pode pintar essa dúvida. Colocar o verbo aqui, sim, eu gosto. Não posso colocar só o verbo aqui? Não, nunca. Tá ok? A gente costuma falar para os alunos assim, colocou o verbo, vai ter que ir até o fim. Tá? Então, para usar ali o mecanismo curto, então, existem regras. Então, aqui, a regra é bem simples. Eu uso o auxiliar. Tá? Às vezes o pessoal pensa até, Edu, então tem em cima, tem embaixo. Posso usar esse mecanismo? Então, a explicação não é essa, porque na verdade o you tem auxiliar do e o I tem auxiliar do. Então, aqui é uma coincidência. Né? Então, por conta de tem em cima, tem embaixo, não. Mas que coincide, não tem como negar. Né? Então, se você vai utilizar só pela questão de agilidade aí na questão do treino, sem problemas, tá? Mas saiba que a explicação, na verdade, é porque o auxiliar do you é do e o auxiliar do I também é do. Tá? Então, por isso. Tá aí na negativa, o que a gente faz? Usa a negativa exatamente no próprio auxiliar. Então, por isso que ficou ali don't. Tá ok? Então, girou a pergunta ali, né? Então, com a questão do auxiliar, vai usar o auxiliar aí na resposta, tá? Vamos ver aqui na sequência. Agora a gente colocou então she, vamos lá. She likes coffee, aquela alteração que a gente comentou, tá? Na pergunta, does she like coffee? O que aconteceu? Aquela transformação que havia no verbo veio no auxiliar, então por isso o do passou a ser does, tá? E o verbo ficou seco, tá? Lá. Does she like coffee? Tá? Então veja que a chance de eu errar uma pergunta, mesmo que seja ali na terceira pessoa, he, she ou it, é bem pequena. Por quê? Porque o verbo não vai alterar. Então o que eu preciso só fazer de esforço? Esse does.
Does she, verbo seco. Does he, verbo seco. Tá vendo? E aí eu vou acostumando com esse bloquinho de 3, porque o complemento, sempre quando a gente vai treinando, ele vem de forma natural. Tá ok? Então, ó, does she like coffee? Ela gosta de café. E aí na sequência a gente colocou então, né? Então, does she like coffee? Yes, she does. No, she doesn't. Porque a gente também vai utilizar o auxiliar aí com as outras pessoas, tá? Mesmo que seja o auxiliar does. Né? Então, é sempre o mesmo mecanismo. Tá? Então, does she like coffee? Ela gosta de café. Yes, she does. Sim, ela gosta. No, she doesn't. Não, ela não gosta. Tá? Então, lembrando, Edu, aqui eu posso usar, tem em cima, tem embaixo? Nem. Pode utilizar sim. Por quê? Porque aqui eu tenho exatamente o sujeito she e aqui também she. Então, na verdade, você está perguntando para a pessoa e a pessoa, então, que você está perguntando, que a pessoa está respondendo é a mesma. Então, no caso ali, é o sujeito she, embaixo, sujeito she também. Então, por isso ali é o mesmo, a mesma pessoa, mesmo auxiliar. Tá ok? Então, bem simples ali. Tá? Então, lembrando, você pode treinar, né, com alguém ali, pergunta sobre uma terceira pessoa, he, she, e assim vai. Tá? De repente, você pode colocar o nome da pessoa no lugar do she, então fica bem legal ali para você fazer então esse treino. Então, lembrando, destravar tem a ver com treino ali, né? Não tem só, eu olhei a regra, vou usar aí no meu dia a dia. Muito possivelmente terá dificuldades, tá? Então tem que treinar, tá ok? É a história da academia. Você não vai lá e vê ali o exercício só, né? Você vai lá e tem que fazer. Tá? Então, e a gente vai sentindo se a gente vai ter facilidade, de repente, igual exercício físico. Eu fiz ali e já consegui. Não, opa, preciso fazer um pouquinho melhor aquele som. E aí você vai treinando, ajustando e chega uma hora que você consegue fazer naturalmente. Tá? A gente colocou também, a gente gosta bastante de não ficar só dependente, de repente, daquela conjugaçãozinha, né? Daquelas pessoas, que são os pronomes, mas de repente trocar, ao invés de she, colocar de repente my sister. Aqui eu não quero usar o ela, porque ficou muito vago. Quero colocar então específico, my sister, olha lá, representa ela, likes coffee. Na minha mecânica não vai ser diferente, eu tinha usado já que representa ela, né? Então, aqui então my sister, né? Então, eu tenho essa ideia do minha irmã, então ela, então não vou deixar de utilizar o does. Does my sister like coffee? E olha lá, meu verbo não mexe. Então, o mesmo mecanismo que a gente tinha utilizado com o she. O que a gente fez? A gente só trocou por my sister. Tá? Então, até que aqui a gente tem, minha irmã gosta de café. A minha irmã gosta de café? Tá? Edu, aqui, mas poderia de repente perguntar da sua irmã, né? Ao invés de my, usar your. Sim, né? Daí você vai trocando de acordo com a sua necessidade, mas sempre uma troca. Veja, a fórmula é sempre a mesma. Tá ok? Então a gente até colocou aqui na sequência com your. Does your sister like coffee? Então, sua irmã gosta de café? Yes, she does. No, she doesn't. Né? Então, sim. Né? Então a gente usa o auxiliar, né? Então, sim, ela gosta, não, ela não gosta. Viu que fácil? Então a gente vai trocando, né? Does your boss? Então, seu chefe. Tá? Então a gente vai só trocando. Agora eu vou trocar então ali o verbo, Edu. Does your sister work? Does your boss work? Olha lá, troquei o sujeito e troquei o verbo também. Tá? Então, trocar o complemento. Does your sister work in an office? Does your boss work in an office? Tá vendo? Você vai trocando, vai sentindo ali esse mecanismo. Tá? Então, a memória muscular também ajuda bastante. Tá? E o que a gente sempre fala, então, bastante aí nos nossos vídeos, tá? Então, uma vez que você conhece, quando alguém utiliza com você, você reconhece, ou seja, dá aquele encaixe. Tá? Se você não conhece, você não reconhece, então trava, exatamente. Você não consegue ali, não dá a conexão. Tá, okay? Então, é importante fazer esse treino, tá? Principalmente ali, né? Então, fez ali a verificaçãozinha, fez ali a produção oral, né? Então, você registrou, né, o código sonoro, ok? Então, vai estar legal. Não fez, ali vai sentir um pouquinho de dificuldade. Por isso a questão, né? Às vezes o pessoal vai na conversação treinar, tem um pouquinho de dificuldade. Na escrita vai bem, na leitura vai bem, mas na hora de falar, né? Então, a fala tem relação com a escuta, então tem que treinar. Tá? Então, se eu tenho ali uma pronúncia que daí de repente não consigo ali fazer muito bem, eu vou treinando, né? Porque quando alguém utilizar, aquela história você conhece, aí quando alguém utilizar você reconhece, aí dá um encaixe, tá ok? Bom, aqui daí a gente faz só uma recapitulação, tá? Então, veja lá, então, do, does e do, pessoas aqui de cima, I, you, we, you, they, aqui embaixo, do, he, she, it, lá tem o does, verbo nunca mexe. E a gente colocou aqui só para ilustrar, do I like coffee, does she like coffee, does my sister like coffee. E você sabe também que você tem então a questão da resposta curta, né, para representar ali a ideia que foi perguntada. E aí é bem simples, tá ok? E isso você pode utilizar para quaisquer verbos. Pegou ali, peguei o verbo comprar, Edu, buy, posso utilizar? Deve, a gente brinca até, né? Para justamente treinar. Né? Peguei ali o verbo pedir, order, ok? Vai utilizar também, tá? Então, sempre ali, né? Só daí tem a questão do complemento, você vai fazer só o encaixe para daí formar todo o sentido aí da tua pergunta, tá ok? Então, agora,
Você já tem aí os ingredientes para poder utilizar aí no seu dia a dia, tá? Perguntas então no presente, tá? Então, interessante então é que essas perguntas elas vão gerar respostas sim ou não, tá? Então a gente fez nessa primeira fase para você acostumar, porque você vai utilizar com vários verbos, né? Então é importante você pensar nesses verbos, então nesse processo, né? Então a gente tem exatamente, vou pegando o verbo, vou treinando aqui, vou treinando também ao mesmo tempo o complemento para poder fazer sentido ali a pergunta, tá? Então você vai conseguindo trabalhar com essas perguntas, se acostumando com o mecanismo, para daí futuramente trabalhar então com palavras com where, what, que também a gente vai passar futuramente. Tá ok? Então treine bastante, vá adquirindo aí verbos, vá adquirindo aí complementos, vai vendo como seu vocabulário vai enriquecendo, né? E aí você vai conseguindo aí se comunicar bastante com as pessoas aí no seu ambiente de negócio. Tá ok? Então treine aí bastante e agora a gente se vê aí no próximo vídeo. Bye, my friend!